Sextou no preparatório para o TEOC 2023 da Casa da Onco. E a gente, então, nessa semana, a gente revisou todas as questões que já caíram de tumores do sistema nervoso central nos TEOCs prévios. A gente fez uma seleção de todas as questões. A gente para ver qual é a melhor forma de apresentar as questões, de agrupar para que a gente faça um estudo. A gente usou essa estratégia e deu certo pra gente. E a gente está fazendo isso realmente porque a gente acredita nesse método de estudo. Eu queria então falar para vocês que isso que a gente está fazendo é com muito carinho, e isso a gente aproveita para revisar os dados também, e que se vocês puderem participar, saibam que isso aqui é para nós, né? É um estudo em conjunto, então eu queria muito que se vocês pudessem, deem feedbacks, deem sugestões de como a gente pode melhorar, interajam, tá? Esse é realmente um grupo, aqui é a Casa da Onco, para todo mundo se sentir à vontade. A gente vai começar então analisando uma questão que caiu no ano passado, tá? A gente vai ver aqui então, foi uma questão de um paciente de 52 anos, sem antecedentes médicos significativos e sem hábitos nocivos à saúde. Esse paciente ele foi levado à emergência após ter sido sofrido uma crise convulsiva que aparentemente não tinha nenhum fator precipitante para essa crise. A tomografia de crânio revelou uma formação expansiva no lobo temporal direito. Foi confirmada por uma ressonância que mostrou uma lesão hipointensa em T1 com importante captação de contraste. A avaliação da equipe da neurocirurgia constatou que se tratava de um tumor ressecável. E na mesma hospitalização, o paciente foi submetido a uma craniotomia com uma ressecção aparentemente completa da lesão. O estudo anatomopatológico revelou que era um astrocitoma grau 3. A equipe de oncologia também avaliou o paciente durante a hospitalização e completou a avaliação patológica com a pesquisa da mutação de IDH e a pesquisa da codeleção P19Q. Aí eu faço então aqui um parênteses, a gente sabe que realmente a investigação começa com a pesquisa da mutação do IDH, a gente viu ontem que isso já caiu, e a pesquisa de codeleção P19Q fala pra gente, né, sobre o prognóstico desse paciente e sobre a resposta à quimioterapia. Né? A gente sabe que a terapia padrão para os codeletados é uma adjuvância com PCV, podendo ainda ali usar a temozolomida, conforme a gente viu na aula de ontem. E aí revelou a presença, né, da mutação do IDH e não tinha codeleção. Então a gente está diante de um paciente que foi internado e foi ressecado completamente e foi visto que ele é um astrocitoma grau 3, tá? Com mutação de IDH e não tinha codeleção do P19Q. A questão então pergunta qual que é o melhor tratamento para esse paciente. E a gente sabe que o estudo que embasa o tratamento desse paciente é o CATNO. Que estudo foi esse? O CATNO, então, ele foi um estudo de fase 3, randomizado, aberto, um estudo que foi publicado no Lancet em 2017. Ele randomizou apenas pacientes com glioma anaplásico, ou seja, grau 3, que não eram codeletados, 1 para 1 para 1 para 1. Então, foram 748 pacientes randomizados para 4 braços. Os braços eram assim, então o paciente operava, tá? Depois da ressecção, esse paciente ele poderia ir só para uma radioterapia, que era quase 60 grays, né, 59,4, dividido em 33 frações por 1,8, ou essa mesma radioterapia, e depois que acabava a radioterapia, ele fazia então 12 ciclos de temodal, 150 a 200 mg por metro quadrado. O terceiro braço avaliou, então, a radioterapia, mas ela concomitante ao temodal, na dose de 75 mg por metro quadrado. O quarto braço avaliou a radioterapia concomitante ao temodal, mais a adição do temodal depois de uma manutenção. É importante a gente observar aqui que no CATNO a gente tem a manutenção do temodal por 12 meses no estudo. É diferente do STUP, né? O STUP, que é o estudo que embasa o tratamento dos pacientes com glioblastoma, ele então, o temodal na manutenção é mantido por 6 ciclos, tá? A gente vê então aqui que o temodal, na discussão do estudo, ele fala que eles mantiveram por 12 ciclos para que os pacientes que não usaram na concomitância, né, nesse braço que só fez radioterapia e depois adjuvância, pudessem usar o temodal por mais tempo. Tá? Então, o endpoint primário era a sobrevida global, então vocês veem que é um estudo bem completo, né? Ele tinha 4 braços, então só rádio com temodal adjuvante, rádio concomitante a temodal ou ainda rádio concomitante a temodal, seguido por temodal de manutenção. E o endpoint primário era a sobrevida global e os pacientes eram estratificados, né, por idade, por performance status, pela presença de alterações oligodendrogliais e pela metilação do MGMT. Nessa primeira análise, né, interina, em 2017,
a gente observa um ganho na sobrevida global para a adição do T-modal adjuvante. Nessa primeira análise, eu não tenho resposta sobre o benefício de adicionar o T-modal concomitante à rádio. Então, na primeira análise publicada então, no Lancet de 2017, o que a gente tinha ali de resposta é: dá ganho em sobrevida livre de progressão e sobrevida global, estatisticamente significativo, a adição do T-modal adjuvante na manutenção após a radioterapia por 12 ciclos. Tá? A gente observa que quando a gente vai comparar o hazard ratio da sobrevida global dos gliomas anaplásicos que foram tratados com T-modal adjuvante, a gente vê um hazard ratio ali de 0,65. Quando a gente vai comparar com o estudo que avaliou PCV adjuvante, a gente observa que os pacientes que eram astrocitomas, né, ele tinha ali em torno de 0,7 e de 0,59 para todos os pacientes randomizados, né? A gente, até isso está na discussão do estudo, né? Ele coloca, então, ali valores muito parecidos, semelhantes, mas que a gente sabe que a gente está comparando indiretamente dois estudos. Outro ponto importante que se destaca é que antes dos pacientes serem randomizados, foi avaliado o status da metilação do MGMT. 20% dos pacientes eram metilados, mas olha, 65%. Na verdade, a porcentagem exata é até 63%. Foi indeterminado ou inválido, né? Então, ali, então é um número muito alto, né? A gente vê ali uma quantidade de pacientes que não conseguem ter um acesso ali a esse resultado do exame, do exame antes da randomização. Na segunda análise interina, a gente, então, que foi publicado ali no Lancet em 2021, olha, veja, caiu na prova do TEOC 2022, né? A gente, então, confirma aquilo que a gente já sabia, de que há ganho, sim, em sobrevida global, fazer T-modal adjuvante. A gente vê ali a mediana 82 versus 46 meses, então a gente já sabe, né? O ganho é muito robusto, esses pacientes, eles têm uma sobrevida global de anos, né? Então, porém, a gente viu então nessa segunda análise que não teve benefício a adição do T-modal concomitante à rádio. Então, o que o Catton mostra pra gente que é o melhor dado, o dado mais robusto, em estudo de fase 3 randomizado, de que os gliomas anaplásicos não codeletados, o melhor esquema de tratamento, digamos que o esquema padrão, é fazer radioterapia. E a gente faz a radioterapia sem o T-modal concomitante, seguido pelo T-modal de manutenção. É por esse motivo, né, a gente observa aqui que na própria diretriz da SBOC, né, a gente observa que radioterapia seguido de T-modal por 12 ciclos tem um nível de evidência forte, ou seja, é o tratamento de escolha para esses pacientes. Um outro estudo que eu trago para vocês é o estudo do NOAA-04, que foi um estudo publicado no JCO em 2009, tá? Esse estudo, ele avaliou monoterapia, ou seja, avaliou os pacientes, né, que foram 318 pacientes com astrocitomas anaplásicos, né, 53%, né, então a gente vê ali um grau 3, né, uma grande quantidade de pacientes, oligoastrocitoma anaplásico e oligodendroglioma, só 14% dos pacientes, tá? Então, os pacientes eram randomizados para ou fazer só radioterapia e na progressão fazia químio, sendo que a químio poderia ser PCV ou T-modal, e daí numa segunda progressão trocava a químio, quem fez PCV faria T-modal e quem fez T-modal faria PCV. Ou começar com quimioterapia e na progressão ir para a radioterapia. Se o paciente começasse com PCV, na progressão faria rádio, depois na segunda progressão T-modal, e se começasse com T-modal, na progressão faria rádio e na segunda progressão PCV. E o que a gente viu é que não houve, né, diferença na sobrevida, né, desses pacientes em iniciar com radioterapia ou com quimioterapia, tá? Então, a gente observa que essa análise, ela
É uma análise sequencial, tá? Que foi então publicada na Neuro-Oncology em 2016. E é por esse motivo que quando a gente vai mais uma vez observar aqui a diretriz da SBOC, ele coloca então radioterapia, 60 grays em 30 fações, seguido de temodal adjuvante, 12 ciclos. Ok, isso é baseado no CAT, no estudo de fase 3, randomizado, 4 braços, que realmente consolidou esse tratamento padrão para os astrocitomas IDH mutados, grau 3 e grau 4. Na verdade, a gente vê ali que eram os IDH mutados não codeletados, né, no CATNO. O paciente, então, pode fazer radioterapia com temodal concomitante seguido por temodal adjuvante, né? A gente vê que é um nível de evidência baixo, fraco, que poderia ser discutido para aqueles pacientes grau 4, né? Ou até oferecer um tratamento ali como glioblastoma. Mas o tratamento realmente com um nível de evidência forte é aos moldes do CATNO. E a gente tem essa observação, e eu mostrei o NOA justamente para a gente entender de onde que vem esse dado, né? Os pacientes que não toleram tratamento multimodal por idade ou comorbidade pode começar com temodal adjuvante ou rádio ou uma terapia de suporte isolada, porque a gente viu que não houve uma diferença nos desfechos, tá? Começar com rádio ou com quimioterapia. É por esse motivo, então, que a resposta foi para um paciente, então, relembrando que era um astrocitoma grau 3 e DH mutado não codeletado, né? Radioterapia isolada, seguida de temodal por 12 ciclos, tá? A outra questão foi do TEOC de 2019, em que ele vai falar em relação aos gliomas anaplásicos, após o procedimento cirúrgico inicial, a conduta mais adequada é o primeiro item fala radioterapia, seguido sequencialmente de quimioterapia com PCV para tumores oligodendrogliais e temozolomida para os tumores sem codeleção. Na letra B, observação ativa. Na letra C, quimioterapia para os tumores com codeleção e radioterapia após progressão tumoral. Na letra D, radioterapia seguida sequencialmente de quimioterapia com PCV para tumores oligodendrogliais e radioterapia concomitante a químio com temodal, seguida de temodal, regime STUP, para os tumores sem codeleção do P19Q e nenhuma das anteriores. Então, o que a gente observa nessa questão é que aqueles pacientes, né, que são, aí eu trago aqui de novo, né, a revisão que a gente observa da nova classificação dos gliomas, a gente observa que os pacientes IDH mutados, que são codeletados, acompanhem comigo aqui nessa primeira coluna, eles são esses pacientes que são os oligodendrogliomas, né, que a gente vê ali, esses pacientes grau 2 codeletados são os pacientes que a gente tem um dado bastante robusto do uso do PCV. Já para os pacientes não codeletados, né, os pacientes grau 3, a gente tem o CATNO, embasando o tratamento. Então, quando a gente observa os itens, né, então a gente observa que a melhor resposta é essa letra A, né, que é a radioterapia isolada, seguida por PCV, e aí ele está falando do RTOG 9802, para os oligodendrogliais, né, que são os codeletados, e temozolomida para os tumores sem codeleção do P19Q, e a gente acrescenta aqui que é por 12 ciclos, aos moldes do estudo CATNO, tá? Então, a gente encerra a nossa semana, eu espero que vocês estejam aproveitando. Tchau, tchau! A gente se vê nos próximos vídeos.